o Jornal de Notícias publicou, digamos, uma informação de que eu seria ouvido pela PGR, da cidade de Maputo, né? Na verdade, sim, é PGR, a Cernic, mas agora como a Cernic já está integrada na Procuradoria, então genericamente, a gente fala da Procuradoria. Primeiro, queria dizer-vos que é verdadeiro, eu fui notificado por esse efeito, mas acho que é preciso colocar os pontos nos is. E vou aproveitar e responder a uma pergunta que acho que faz mais de um mês, que tem gerado muito debate nas redes sociais sobre imunidade e que tem gerado posicionamentos, às vezes, muito equivocados. Então, hoje vamos aproveitar e esclarecer tudo isso como um ponto prévio. Primeiro, como vocês sabem, no final de março, nós houve uma sessão do Conselho de Estado que não foi comunicado à imprensa, mas fazia parte da agenda do Conselho de Estado, que era uma decisão ou posicionamento do Conselho de Estado relativamente a um pedido da Procuradoria da cidade de Maputo, que era para o Venâncio Mondlane ser ouvido num processo que está em curso, que vocês conhecem, do assassinato do advogado do povo, Ervino Dias. E o que acontece é que a Lei Orgânica do Conselho de Estado, no seu artigo 16, diz que o membro do Conselho de Estado não pode ser ouvido como testemunha, como declarante ou como perito numa intervenção judicial sem autorização do Conselho de Estado. Espero que isto elimine todas as dúvidas. O que acontece não tem nada a ver com a retirada de imunidade, tem a ver com um procedimento da Lei Orgânica do Conselho de Estado em que os membros deste órgão, para serem ouvidos num processo judicial, deve haver uma autorização prévia para eles serem ouvidos. Só isso. Não é retirada de imunidade. A retirada de imunidade, na Lei Orgânica do Conselho de Estado, está no artigo 15 e que tem vários itens. O que estou a dizer está no artigo 16, que tem a ver com intervenção em processo judicial. Portanto, fica claro para toda a gente hoje que não pode haver mais dúvidas. Não houve nenhuma retirada de imunidade, houve apenas uma autorização para ser declarante num processo que está em curso na Procuradoria, que tem a ver com o assassinato de Ervino Dias. Apenas isso. E fica claro agora, penso que não vai gerar mais confusões em relação a isso. Bom, agora, o que eu queria partilhar convosco ainda em relação a essa matéria é que estou um pouco desiludido. Estou um pouco desiludido com a justiça ou o nível de podridão em que a justiça moçambicana alcançou. No dia 24 de março, espero não me estar errada a data, mas foi no final de março, o Conselho de Estado, quando convocou os seus membros para aquela sessão, tinha colocado uma nota na convocatória, e penso que hoje vou partilhar isso, eu não tinha partilhado na minha página, mas vou dizer à minha equipa para partilhar na minha página, tinha colocado uma nota na convocatória que era um assunto confidencial. E tem lá um carimbo do próprio Conselho de Estado a dizer que a agenda era confidencial. O que isso quer dizer? Que os membros do Conselho de Estado não deveriam partilhar com a imprensa ou nas redes sociais aquela agenda daquela sessão. Isso nós cumprimos. É por isso que eu próprio, algumas pessoas ficaram um pouco interrogadas quando me viram no Conselho de Estado, sem que habitualmente, como tenho feito, informasse aos seguidores. Mas a ter uma posição de lealdade em relação ao pedido que foi feito de tornar aquela agenda confidencial. Por isso, eu limitei, naturalmente, também a cumprir e ser leal. Infelizmente, quando chegamos àquela ação do Conselho de Estado, já estava lá montada a imprensa oficial e a imprensa oficial estava a acompanhar exatamente todos os pontos da agenda. Primeiro ponto de falta de lealdade, de falta de seriedade das pessoas que nos mandaram convite. Esse é o primeiro ponto. Segundo, negociamos para ser ouvido hoje em declarações relativamente ao processo de Ervino Dias e a Procuradoria da cidade também nos pediu, olha, para não haver uma situação que possa, até certo ponto, criar algum rebuliço à volta da Procuradoria, pediram-nos que nós não anunciássemos nas nossas páginas que hoje eu seria ouvido na Procuradoria. Na boa fé, de fato, evitei publicar a notificação. Só que é a mesma Procuradoria
que depois passa esta informação para o Jornal Notícias. O Jornal Notícias passou esta notícia em público. E eu hoje partilhei com a procuradora que estava lá, não vou aqui dizer o nome, a procuradora e os inspetores, eu partilhei com eles o meu desalento, o meu desapontamento com a podridão que está-se a tornar a nossa justiça e também para o precipício em que está-se a levar este país. Um jornal de maior circulação em Moçambique, um jornal público, um jornal pelo Orçamento Geral do Estado, com dinheiro público, o dinheiro que vem do bolso de cada um de nós, a entrar num jogo político tão primário, tão vil, tão porco e tão sujo como este. Portanto, aproveito mesmo dizer aqui que a edição do Jornal Notícias foi sujo, foi porco, foi vil, foi demasiado reles ao fazer a publicação daquela notícia. Se eles não o foram, então, eles devem ser mais específicos na notícia e dizerem qual foi a fonte daquela informação. E se a fonte daquela informação foi a Procuradoria, isso vai ser muito bom, porque a Procuradoria nos garantiu hoje, quando eu coloquei essa situação, que da Procuradoria não vazou nenhuma informação sobre esta matéria. Então, se o Jornal Notícias se sentir ofendido nisso, então que divulgue a fonte da Procuradoria que passou de forma desleal esta informação. Este é o ponto que passou de forma desleal esta informação. Este é o ponto prévio que eu queria partilhar convosco antes de entrarmos para as matérias de hoje. Mas provavelmente alguns de vocês já estão satisfeitos com o ponto prévio, porque era das coisas também que muito era debatida por aí. Agora, matérias que eu acho importantes e que foram motivo fundamental desta convocatória tem a ver com 3 documentos que nós submetemos hoje a várias entidades. A primeira foi a submissão que nós fizemos à Procuradoria-Geral da República para que esta Procuradoria pudesse fazer o chamado impulso para requerer a apreciação da inconstitucionalidade e ilegalidade de 2 decretos, que é o decreto 9/2026, de 27 de março, e o decreto 6/2026, de 23 de março. Estes 2 decretos estão sendo muito debatidos, genericamente falam das tais regalias dos presidentes da República após funções, não é? O que nós pretendemos aqui? Houve muito debate, não restam dúvidas, vimos debates em que as pessoas levantam o aspecto ético, o aspecto moral, que também estamos de acordo. Outros debates que levantam as questões ligadas à racionalidade econômica, que também estamos de acordo, fizeram contas, quanto custam os carros, quanto custam as viagens, tudo isso é importante. Mas penso que é muito mais importante do que levantar o aspecto ético, o aspecto moral, o aspecto da racionalidade econômica, levantaram as questões legais. Porque é exatamente isso que eles fizeram também, foi usar um instrumento legal para garantir certas regalias. Então, a forma mais adequada, ajustada, é usar também instrumentos legais para interpelar isso. Então, isto que estava em falta, é por isso que aqui entramos nós. Qual é a interpelação que nós queremos fazer? O Procurador da República tem prerrogativa de interpelar ou de submeter diretamente ao Conselho Constitucional um pedido de declaração de inconstitucionalidade de qualquer norma, que nós não temos. Então, o primeiro passo que fizemos foi submeter este documento a solicitar para que seja o próprio Procurador-Geral da República a dar este impulso. E depois nós fundamentamos por que nós achamos que ele tem que fazer isso. Primeiro, no decreto 9/2026, de 27 de março, este decreto, primeiro, na fundamentação tem um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. Daquelas coisas que se dizem que há erros que tu cometes em engenharia, tu chumbas no primeiro ano. Há erros também que tu cometes em direito, chumbas no primeiro ano. É o que aconteceu com este decreto. Logo no preâmbulo, este decreto diz que ao abrigo da linha F do número 1 do artigo 203 da Constituição, uma fundamentação desastrosa do ponto de vista técnico. Segundo, a usurpação de funções exclusivas, atenção, volto a dizer, funções exclusivas da Assembleia da República. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nos artigos 13 e 14,
existe uma forma simulada que foi arranjada para se falar de subsídio de férias. Quando se fala do estar 30 dias em que o ex-chefe de Estado pode viajar com os seus assessores e que tem um conjunto de direitos associados a esse período de 30 dias. Subsídio de férias, segundo a lei da TSU, são proibidos na função pública. Não existe ninguém que tem direito a subsídio de férias na função pública. No setor privado isso acontece, a subsídio de férias, a subsídio de Natal, tanto assim. Mas na função pública não existe. Logo, está-se a introduzir um direito que fere a própria lei da TSU. Então, aqui temos, estou a referir-me a isto de forma extremamente resumida, depois vão ver o documento com calma. Estamos aqui a indicar elementos mais do que suficientes. O Procurador-Geral da República pode pegar neles e solicitar ao Conselho Constitucional para declarar inconstitucional este decreto, não é? E então, este é o pedido que nós submetemos, que vou de forma muito rápida ler o pedido que a gente submete ao Procurador, que é requerer também a Vossa Excelência que solicite a apreciação da inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto 6/2026, 23 de março, por violação do número 1 do artigo 178 da Constituição da República e do artigo 14 da Lei da TSU, uma vez que o antigo Presidente da República não pode ser equiparado ao Presidente da República em exercício. Portanto, isto é genericamente o que nós fazemos como pedido. Agora, existe um terceiro elemento. Portanto, isto nós submetemos ao Procurador, submetemos também ao provedor de justiça. Portanto, o provedor de justiça pode fazer esse pedido, o procurador também pode fazer. Mas há um elemento extremamente importante que só submetemos à Procuradoria, o terceiro documento. Que é o documento extremamente importante, interessante, que é o pedido de intimação ao senhor Presidente da República para divulgação da tabela privativa de ajudas de custos nos termos dos artigos 13 e 14 do número 9 de 2026, de 27 de março. Quer dizer o que é isto? Este decreto que foi dado aqui a conhecer fala de ajudas de custo, mas não nos remete para uma tabela em específico onde essas ajudas de custo são definidas. Portanto, existe ajudas de custo fantasmas, secretas, que não constam de nenhum desses documentos. E uma questão da transparência na função pública é fundamental. Então, nós solicitamos ao procurador que faça esta intimação ao próprio Presidente da República para apresentar qual é essa tabela onde eles vão basear para definir estas ajudas de custo. Só para não ficarem muito baralhados, deixa-me só ler o que diz o artigo 13 e 14, só para vocês perceberem do que estamos aqui a falar. O artigo 13 diz o seguinte, diz no seu número 2, artigo 13 fala de viagens. No número 3 diz assim, os encargos da viagem do Presidente da República após a cessação de funções são definidos nos termos equivalentes ao quantitativo das ajudas de custo da tabela aplicada ao Presidente da República em exercício. Qual é essa tabela? Essa tabela não é conhecida. Essa tabela é algo secreto, é algo oculto. Não deve apresentar essa tabela. Para terminar, o salário de referência na função pública, no âmbito da lei da TSU, é o salário do Presidente da República. Se o antigo Presidente da República tem o mesmo salário de referência que o Presidente da República em exercício, então violou-se automaticamente a lei da TSU. Você está a dizer que o salário do Presidente da República deixa de ser salário de referência. Que o salário do ex-presidente também é salário de referência. Não pode, isso é uma violação da lei da TSU. Então, temos aqui vários elementos para dizer que pode-se decretar claramente inconstitucional aqueles decretos. Isto para também complementar o esforço feito por muitos jornalistas, muitos influenciadores, muitos juristas que já tocaram outros aspectos, como eu disse, éticos, morais, econômicos, financeiros. Era importante também esta componente legal
e também de nós interpelarmos as instituições que têm, de fato, poder concreto de parar com isto. Uma coisa é nós fazermos comentários peregrinos, não é? Nas nossas redes sociais. Outra coisa é nós acionarmos instrumentos que podem, em concreto, transformar a situação. Então, é este exercício que nós fizemos. Tem 3 documentos submetidos, um para a Procuradoria, outro para o Provedor, para a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade destes 2 decretos, e também um pedido à Procuradoria para intimar ou notificar o Presidente da República para mostrar a tal tabela oculta dos ajudas de custo que ninguém conhece, não é? Portanto, isto é extremamente importante. Agora, um comentário, talvez, se me permitirem, genérico, não propriamente um comentário legal, mas um comentário político sobre isto. Queria só dizer o seguinte: primeiro, nós tivemos aqui a fazer a contagem só dos direitos que tem a ver, tudo que tem a ver com valores monetários ou então questões materiais. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 direitos que estão estipulados lá. Desde a habitação de luxo, a proteção permanente da Casa Militar. Você já não é presidente, mas tem proteção permanente da Casa Militar. As chamadas 8 viaturas renováveis em cada 5 anos. Tem um seguro de saúde privado. Tem assessores até quando viaja. Portanto, vai dar uma volta às Bahamas, vai dar uma volta às Maurícias. Também carrega os seus assessores também para irem consigo ir nadar nas piscinas. Tem também aqui um subsídio de férias, falado de 30 dias, que é disfarçado de ajuda de custo. E tem também a famosa tabela secreta do Presidente da República em exercício, que nunca foi divulgada ao povo. A nossa questão é a seguinte: por que razão é que estamos a aumentar regalias, privilégios, criando novos privilégios para uma determinada classe, que na verdade foi a classe que levou este país à bancarrota, levou este país à miséria? São os principais responsáveis da miserabilidade deste país. E nós criamos um estatuto especial, direitos especiais para eles, quando temos uma realidade bastante triste neste país. Nós já temos classes profissionais dentro da função pública que já têm os seus direitos que já foram legislados. Estão há anos, pelo menos conheço uma classe que está há 13 anos, um assunto que eu estudei muito bem, está há 13 anos sem metade dos direitos que vêm no seu estatuto satisfeitos, que é exatamente a classe profissional dos médicos. Desde 2013 estão na luta por causa dos direitos que constam nos estatutos médicos, que até hoje não foram satisfeitos mais de metade desses direitos. Mas nós estamos a criar novos direitos para a classe que até desgraçou esses próprios médicos. Temos ainda mais. Temos a classe dos magistrados. Os magistrados, até hoje, é uma das classes que está constantemente reclamando. Boa parte dos direitos dos magistrados não foram satisfeitos. É por isso que é difícil nós encontrarmos magistrados que vão às missões, aos distritos, para aí fora, porque boa parte dos subsídios que têm a ver com o isolamento não são cumpridos na área judiciária. Temos também professores. A luta dos professores, uma luta, digamos assim, que até já com barbas brancas, que hoje até são recebidos com gás lacrimogéneo, com agressões, com perseguições, que já têm direitos legislados, mas não são cumpridos. Pelo contrário, do pouco que eles têm, ainda já é roubado o pouco que têm. Uma vez eu dei aqui uma conferência de imprensa que mostrei os valores que são retirados dos professores todos os meses, supostamente para o tal subsídio de saúde deles, né? Assistência médica e medicamentosa e o tal subsídio de funeral, que já é retirado de uma percentagem de 1,5 todos os meses, que ao longo de um ano o governo arrecada mais de 500 milhões de meticais tirados a partir do desconto de salário dos professores. Mas todos os outros direitos dos professores não são satisfeitos. Para além dos professores, os funcionários públicos no geral, os militares, como vocês sabem, muitos deles até estão no teatro de guerra, nem ração do combate têm, não têm equipamentos, não têm munições, estão totalmente entregues à sua sorte. Os polícias, até incluindo os polícias da própria UIR, né, que nós já vimos várias imagens, que sem alimentos, até alimentarem-se de cobras, porque não têm alimentos. Então, nós temos tudo isto.
estas classes todas aqui que eu me referi, que os direitos já estão legislados, mas não cumpridos. Salário hoje, vocês têm reportado sempre, sistematicamente na função pública são atrasos sistemáticos, já são todos os meses. E penso que era importante também partilhar convosco um dado aqui importante em relação a isso. Todos os dias 14, os altos dirigentes do Estado recebem o seu salário e os seus subsídios. Não sei se vocês sabiam. Os outros funcionários recebem quando calha. Normalmente, depois do Ministério das Finanças fazer o balanço da coleta dos impostos. Os funcionários públicos recebem salários atrasados porque o Estado está tão debilitado, tão fraco, tão falido e fracalhado, que tem que ficar à espera de contar o que recolheu dos impostos para depois começar a pagar o salário dos funcionários públicos. É esta a razão fundamental dos atrasos. Mas no dia 14 de cada mês, há um grupo privilegiado que recebe em primeiro lugar. Os altos dirigentes recebem, não há atraso nem de subsídios, não há atraso de salário, não há atraso de nenhuma regalia, não há atraso de nenhum privilégio. Os outros depois que se virem. Então, como é que numa situação destas, um país fracassado, falido a este nível, nós estamos a criar novos direitos, violando a própria Constituição, usurpando funções exclusivas e competências exclusivas da Assembleia da República e criando, digamos, até determinados privilégios secretamente. Como vocês sabem, estes dois decretos foram aprovados de forma secreta. O Conselho de Ministros, nos seus habituais briefings da terça-feira, nunca apresentou nenhum destes decretos. Graças ao trabalho da nossa imprensa, que aproveito aqui para felicitar, estamos ainda na Semana de Jornalista, no mês de jornalista, e graças a esse trabalho que estes decretos vieram ao público. Em princípio, estes decretos eram para se tornarem secretos e ocultos, para que nenhum de nós viesse a saber. Esse é que era o objetivo principal. Mas isto agora veio a público e agora começam a multiplicar-se em justificações. E tenho visto também muitos, digamos, mercenários digitais ligados ao regime, que são pagos por isso, a tentar mostrar que é justo que isto seja. Questão da justiça até pode ser uma coisa subjetiva, não é? Que eles discutam o subjetivo. Nós trouxemos aqui o objetivo. Trouxemos a lei, trouxemos o decreto e confrontamos o decreto com aquilo que é a Constituição da República. Quais são as competências do Conselho de Ministros versus competências exclusivas da Assembleia da República. Nós confrontamos isto. Isto é algo objetivo, não é matéria para se ficar a debater horas e horas. Isto é por isso que nós estamos a remeter ao Procurador-Geral da República e estamos a remeter também para o provedor. Por último, ainda, comentários. Acho gravíssimo como é que o Presidente da República, sendo alguém que estudou direito, supostamente, como é que não tem consciência do que diz a Lei da Probidade Pública. A Lei da Probidade Pública, né, Lei 12/2024, foi revista nessa altura, é extremamente clara. Como é que nós tomamos decisões em situações em que o nosso próprio interesse está em jogo? Isso já está claro. Esta lei já existia desde 2012, houve essa revisão de 2024, e se vocês quiserem, até vou ler para vocês perceberem que, do ponto de vista ético, moral, o próprio Presidente da República demonstrou ou que capulou, ou então fez o direito com algumas deficiências, não é?